Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou o 20 de agosto, quarta-feira, véspera do jogo do Botafogo. Botafogo que já está em Quito, já vou dar notícias aí sobre os relacionados, o elenco que viajou. O problemão que o Botafogo teve logo de cara na chegada no Equador, tá? E, claro, vamos falar também do próximo adversário, justamente do vencedor. Quem passar por Botafogo e LDU, já sabemos o adversário, Já vou contar para vocês, se vocês ainda não sabem, conto já. Pessoal, começando pela novela, verdadeira novela da SAF do Botafogo, da Eagle, da Área, John Textor, Michel Kang, enfim, toda essa confusão. Fica difícil até da gente acompanhar, porque as notícias saem, como ontem, o jornal Globo noticiou de que havia feito a Eagle, tinha feito a precificação do Botafogo, algo em torno de 680 milhões de reais, e que o John Textor teria 72 horas para fazer esse pagamento, provavelmente com dinheiro ali do grego Marinakis, para que o Textor, de fato, reassuma o Botafogo. É uma confusão danada, mas acho que tá dando para a gente acompanhar. O Textor, que já tinha perdido espaço, mesmo sendo o diretor da Eagle, já tinha perdido espaço em relação ao Lyon, até houve o acordo, ele foi retirado do Lyon, ficou só Botafogo, Molenbeek, e justamente a Michel Kang que assumiu a presidência do clube francês. E agora, essa notícia do Globo, ontem, no início da noite, o próprio John Textor desmentiu, Então, o que a gente tem a impressão que o que está chegando na imprensa está ali com 1, 2 semanas de atraso, foi até o que o Textor falou, E que as coisas não estão mais nesse pé. Então, cada dia uma novidade. De repente, o que eu falo aqui e é a verdade de ontem, daqui a pouco já não é mais a verdade. Tudo que o torcedor espera, que o Botafogo espera, é que esse caso seja resolvido o mais rápido possível, para o bem do Botafogo, da melhor forma possível, Acho que o torcedor alvinegro, de um modo geral, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, querem que o John Textor continue à frente do Botafogo, porque é alguém que a gente viu identificado com o clube, com planos audaciosos, com planos de manter o Botafogo ali no top 3 do Brasil, como tem sido nos últimos 3 anos de SAF, Então, a nossa torcida, e eu acho que isso vai acabar acontecendo, que o John Textor realmente fique só com o Botafogo, de repente com mais algum clube, mas focado totalmente no glorioso, Que loucura, cada hora uma notícia realmente, mas inclusive a última notícia via John Textor, é a possibilidade do Botafogo continuar, a SAF Botafogo continuar atrelada à Eagle, Então, é difícil até da gente, o que é verdade, como eu falei, o que é verdade agora, daqui a 15 minutos, de repente, já não é mais verdade. Uma loucura total. Só queremos o bem do Botafogo nessa confusão. Pessoal, vamos falar então da Libertadores, Ontem o Vélez venceu em casa o Fortaleza e do Renato Paiva. Fortaleza aí numa fase horrorosa, tá brigando ali na zona do rebaixamento no Brasileiro e eliminado da Libertadores. Tinha empatado o primeiro jogo lá no Castelão e agora 2-0 para o Vélez. E na outra chave ali, no chaveamento, o Racing eliminou o Peñarol, que o Botafogo enfrentou no passado, todo mundo lembra. Então teremos um confronto de Racing e Vélez Sarsfield, um confronto argentino. E dos 4 chaveamentos ali que levam às semifinais, é o único chaveamento sem brasileiro, O Fortaleza era o representante, caiu fora, então o único chaveamento que pode levar um argentino, levará um argentino, na realidade, às finais da Libertadores. Nos outros chaveamentos tem o Flamengo Internacional, confronto que vai ser decidido hoje no Beira-Rio. O Flamengo tem a vantagem de 1 gol. Pelo outro lado tem o Palmeiras com a classificação ali totalmente encaminhada, contra o Universitário. E pelo chaveamento ali, o lado do Botafogo, a gente já sabe que se a gente passar pela LDU, tomara que sim, vamos novamente enfrentar o São Paulo, O tricolor do Morumbi passou ontem,
com emoção, né? Com emoção nos pênaltis diante do Atlético Nacional, empate no primeiro jogo, empate 1-1 no segundo jogo, né? 0-0, 1-1, e nos pênaltis o São Paulo acabou só desperdiçando um pênalti e levou a melhor. Então, quem sabe aí, né? Tudo para uma repetição de Botafogo e São Paulo na Libertadores, tal qual ano passado, né? A gente vai ter que, obviamente, tomar todas as precauções, porque o São Paulo vai vir com a faca nos dentes, querendo revanche, né? Querendo se vingar da eliminação do ano passado. Mas, pra gente falar mais desse assunto, claro, o Botafogo precisa amanhã vencer no estádio Casablanca a LDU. Não vai ser um jogo fácil, tenho batido aqui nessa tecla, acho que todo mundo viu no Newton Santos que a equipe da LDU, por mais que não seja uma equipe com grande técnica, né, é muito aplicada, uma equipe muito física, vai ter o aliado de 2.850 metros de altitude a seu favor, então é muito importante que o Botafogo faça, né, especialmente um início de jogo muito sólido, né, não ceda à pressão, é claro que eles vão vir para cima, fazer aquele abafa, né, o Botafogo fez um gol aos 13 segundos de jogo, eles vão vir com tudo também, cavalaria toda da LDU, e o Botafogo pode justamente explorar, né, os espaços que certamente ficarão ali atrás, né. O Jefinho, né, que retornou depois de um ano aí de ausência, ele enfim, mostrou estar bem, né, driblando, tal, aquela coisa, né, nem sempre consegue completar a jogada toda, mas é uma arma ofensiva que a gente não pode desprezar. E as boas notícias são justamente, né, os relacionados, né, os relacionados do Botafogo. Arthur Cabral, inclusive, ilustrou na lista de relacionados. Ele que foi poupado contra o Palmeiras está de volta. Mesma coisa o Newton, né, que o próprio técnico David Ancelotti não contava muito com ele, está relacionado, né? Então são boas notícias para o Botafogo. Por outro lado, o Cuiabano segue de fora, mas já está em fase final de recuperação. Caio Pantaleão a mesma coisa, né? Para não falar do Bastos, que aí já é uma outra situação muito mais delicada, né? O retorno do Bastos. Então o Botafogo indo, se não com a força máxima, muito próximo disso, e a gente agora fica curioso, né? Tentando acertar qual que vai ser a formação do Botafogo para esse jogo tão importante. Nesse momento, o jogo mais importante do ano para o Botafogo, né? Claro que a gente já disputou o Super Mundial, venceu do PSG, já, né? Muitas coisas importantes aconteceram, mas nesse segundo semestre, sem dúvida que a Libertadores, né? Enquanto não começa a Copa do Brasil, mas a Libertadores, até pelo tamanho da competição, né? Esse é o nosso grande jogo, é a nossa grande final. Quinta-feira, 19 horas, horário do Brasil, 17, horário de Quito. Galera, falei de confusão, né? Como assim? Botafogo chegou em Quito ontem por volta ali da meia-noite, horário do Brasil, e teve confusão. É porque os carabineiros, não, a polícia, né, equatoriana, que ficou encarregada ali de fazer a proteção do ônibus da delegação do Botafogo, né, a escolta, acabou se confundindo, né, errando o caminho. É inconcebível isso, né? Como é que pode a polícia local errar o caminho, né, do aeroporto para o hotel? Então o trajeto, que seria um trajeto simples, rápido, né, uma logística ali que o Botafogo planejou, acabou levando meia hora a mais por conta desse erro. Inclusive o Botafogo deve fazer uma denúncia, né, enfim, porque é inaceitável, né, o tipo da coisa que se acontece isso aqui no Brasil, iam falar, os brasileiros, né, tal... jogo de bastidores, a gente espera que não seja, né, obviamente, nada planejado, mas que foi estranho, foi estranho. Botafogo, então, hoje faz o seu treino. O Botafogo tem se preparado nas 4 últimas semanas, lá no núcleo, né, de saúde do Lonier, para esse jogo na altitude. Só que é um jogo que, para muita gente, inclusive para o nosso técnico, vai ser o primeiro contato com a altitude, né? Então, os jogadores têm se preparado ao longo desse tempo. Hoje faz o treinamento no CT do Independente Del Valle e amanhã vai para o jogo, realmente uma partida que o Botafogo tem que ser o Botafogo, né? Mesmo na última partida, a derrota para o Palmeiras, e a equipe também muito mexida, a gente viu um Botafogo lembrando, né, o Botafogo ali nos seus melhores momentos, pelo menos na primeira etapa, vamos dizer assim, né? Então o Botafogo tem que fazer um jogo muito consistente, preocupação defensiva, né, inicialmente, mas claro, tentar ali sapecar 1 ou 2 gols para facilitar o nosso caminho, e aí sim a gente, nas quartas de final, reencontrar o São Paulo. Beleza? Galera,
Videozinho gravado ainda de manhã, tô todo dia dizendo aqui que vou passar a gravar à noite, né? Vamos ver, ainda tô nessa aqui tentando me organizar, mas o que eu conto sempre é com o prestígio de vocês, com o like de vocês. Não esquece, não custa nada, só clicar aqui, é muito importante para o canal. E também comentar, porque aí, né, a plataforma do YouTube entende que é um conteúdo bacana, botafoguense, apresenta para mais botafoguenses, né? Bote nos seus grupos de WhatsApp, né, para que o canal Botafogo Digital chegue logo nessa marca de 10 mil seguidores. Conto com vocês. É tempo de Firezone? Não, é tempo de Botafogo, sempre para cima. Valeu!